estamos em Lucas, estudando Lucas, e hoje nós vamos pensar na chamada do reino. Então eu peço que você abra aí o texto, lá em Lucas, dá uma olhadinha aí comigo, Evangelho segundo Lucas, lá no capítulo 5, dá uma olhadinha aí no versículo 27 até o versículo 32. Os irmãos podem ficar sentados como estão. Então nós estamos em Lucas capítulo 5, a partir do verso 27. O texto também está aí na sua tela e você pode nos acompanhar. O irmão Evandro está aqui nos acompanhando. Também temos de longe a irmã Larissa. A mamãe está aqui, né? A Larissa está aqui no chat, lá do Espírito Santo. O Evandro lá de Maceió. Deixa eu ver aqui. O restante é mais aqui de perto, né? Graças a Deus por isso. Lucas capítulo 5, 27 a 32. Diz assim o texto sagrado: Depois disso, Jesus saiu da cidade e viu um cobrador de impostos chamado Levi. Em algumas Bíblias, algumas versões, Mateus. É a mesma pessoa, o evangelista Mateus. Sentado no local onde se coletavam os impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Levi se levantou, deixou tudo e o seguiu. Mais tarde, Levi ofereceu um banquete em sua casa em honra de Jesus. Muitos cobradores de impostos e outros convidados comeram com eles, mas os fariseus e mestres da lei se queixaram aos discípulos: por que vocês comem e bebem com cobradores de impostos e com os pecadores? Eis que Jesus lhes respondeu: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores, para que se arrependam. Vamos orar? Bondoso Deus, na Tua presença nós estamos e nós queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz. Fala conosco, ó Pai, nessa manhã. Edifica a Tua igreja. Fale ao nosso coração. Abençoe-nos, ó Pai, nessa hora. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Você lembra da sua professora? Do primeiro ano, segundo ano? Você lembra que ela te chamava? Ela falava o seu nome, o que você falava? Oi, Jane. Aí a Jane falava assim, Jane, Jefferson, J. A gente ficava sempre no meio, né, Jane, da chamada, né? Presente. O Ariel, por exemplo, já era o primeiro da lista. A professora, Ariel, tem alguém Ariel aqui? Presente. A Carol era no comecinho da lista. Carol, presente. E aqui então nós temos essa chamada, a chamada do reino. O Val ficava lá no fim, né, Val? O último, sempre o último, teve jeito. Ivan ficava no meio da... Então, a professora ia chamando. E quando a gente está, por exemplo, numa unidade hospitalar, num PA, por exemplo, não tem ordem de chamada, ou tem? Tem ordem de gravidade. Gravidade. Então, se é grave, você é chamado na frente. Eu não sei você, mas eu tenho vergonha. Quando eu estou lá no meio daquela multidão esperando no PA, e vem lá a enfermeira, abre aquela porta, né, com aquela sutileza, Jefferson, não sei o que, eu saio quietinho assim, mas tem um chamado, e nós precisamos ouvir o chamado, responder ao chamado, tanto da professora, como da mãe, como do médico. Quando nós éramos arteiros, muito bagunceiros, né, irmã Socorro? Aí, a mãe, a irmã Socorro devia ser assim também, chama o nosso nome completo. Thelma, você fazia isso com seus filhos? Deu risada, sim. A mãe chama o nome completo. Quando o sujeito faz arte, ela fala. E quando minha mãe falava assim, ó, Jefferson Rodolfo Cristianini, aí você fala assim, segura na mão de Deus e vai. Então, chamado, tem que responder. E veja que aqui Jesus está chamando pecadores para o seu reino. E aí nós temos duas situações: ou a gente responde positivamente a Jesus,
ou a gente nega que nós estamos ouvindo a voz de Jesus. Agora, veja que interessante, porque nessa manhã eu quero trabalhar com vocês e olhar a perspectiva de Lucas, porque Lucas deixa muito claro para nós que Jesus veio salvar e buscar o perdido. A igreja é essa reunião, ou esse ajuntamento, essa agremiação de santos, mas que se veem como pecadores. Nós somos um rebanho, mas um rebanho de pecadores. E parece-me que nós, depois de certo tempo na caminhada cristã, esquecemos que nós somos pecadores e que um dia nós fomos alcançados pela graça de Deus. Depois de um tempo, parece que nós vamos caminhando com Jesus e ao invés de a gente perceber ainda as nossas impurezas e as nossas dificuldades, parece que a gente começa a olhar as nossas, entre aspas, qualidades e virtudes, e nós às vezes nem nos achamos tão pecadores assim. E Jesus está constituindo o seu reino, chamando pessoas e buscando as pessoas perdidas. É tão interessante porque eu me lembro quando eu disse a respeito da minha salvação e da minha conversão na minha igreja de origem, uma irmã falou assim: olha, mas você não estava procurando Jesus? Eu falei: não, quem estava perdido era eu, ele que foi atrás de mim, ele que me buscou. Eu estava perdido e ele veio buscar e salvar o perdido. E Lucas, que é médico, tem essa noção de mostrar para nós que esse médico está atrás dos doentes, esse médico está atrás das pessoas marginalizadas, esse médico está atrás das pessoas que precisam de fato ter um encontro com Deus e voltar-se para o reino de Deus. Então é esse médico que não fica escolhendo pacientes. Com muita tristeza, falava com uma pessoa que está em fase de tratamento, e essa pessoa então disse para mim: olha, eu estou aí procurando um tratamento clínico, médico, e infelizmente parece que uma boa parte de alguns profissionais da medicina parece que olham para nós já pensando nos recursos, no montante da cirurgia, no valor da cirurgia, e isso é muito complicado. E aí eu falava com um amigo que é médico, eu falava assim: qual que é o juramento do médico? Ele passou para mim o juramento do médico. É tão interessante porque no juramento de quem faz medicina e quem vai se tornar um médico, ele diz que vai cuidar e tratar de toda e qualquer pessoa, independentemente da raça, credo, condição socioeconômica. E esse padrão só é estabelecido em Jesus. E Jesus age dessa maneira, e quem está dizendo isso para nós é Lucas. Então Lucas aqui vai nos mostrar que Jesus é o médico enviado por Deus para curar as chagas da humanidade, para resolver o problema da morte, da condenação. E Jesus então é aquele que tem o diagnóstico preciso. O que as pessoas precisam, o que o ser humano precisa, senão da graça de Deus. E quando você vai no médico, você às vezes dá uma consultada no Dr. Google. Quem aqui já fez isso? Fala a verdade aí, pecadores. Levanta as mãos aí. Aí você já chega meio com um diagnóstico pronto, né? Assim, doutora, dê uma pesquisada. Aí a médica, você dá risada, né? Túnel do carpo lá, vai. Aí a médica fala para você assim, Cátia, fala: mas a médica aqui sou eu é que tenho o diagnóstico. Eu vou fazer em você um exame. E quem faz esse exame correto é Jesus. E o que Jesus diz para nós? Que o homem, o ser humano, precisa da graça e da misericórdia de Deus. Todo mundo está pensando que a gente precisa de cura para o nosso corpo. E muitas igrejas falando de milagres, de dinheiro, de riqueza, de prosperidade. Vem Jesus e fala o seguinte: o que a humanidade precisa é da graça e da misericórdia de Deus. Precisamos de cura na nossa alma, de cura na nossa mente, no nosso coração, no nosso interior. Porque um coração em paz, segundo Provérbios, um coração bonito, um coração transformado, aformoseia o rosto. Porque quando a pessoa tem Jesus,
ela tem uma alegria tão contagiante, tão bonita, que mesmo que, entre aspas, fisicamente ela não seja a mais bela, ela se torna bonita. E Jesus está falando o seguinte: tem algo bonito, tem algo belo no ser humano, e eu vim resgatar essa beleza, é a imagem e semelhança de Deus. Eu quero recuperar aquilo que o pecado manchou, aquilo que o pecado maculou. Eu quero remover e dar beleza ao ser humano. Eu sou o médico dos médicos, e por isso, amados irmãos, quando a medicina chega com o diagnóstico final, nós não cremos somente naquele diagnóstico final, nós cremos que nós estamos nas mãos do médico dos médicos. Quantas vezes e quantos testemunhos nós já ouvimos que a medicina falou o seguinte: isso aqui é tudo que a gente pode fazer. Veio Deus e fez algo completamente diferente, porque nós estamos nas mãos de Jesus e Ele é o médico dos médicos. Nessa semana do aniversário de Timóteo, ele disse isso na mesa e nos fez chorar. Eu pensei que eu não ia completar meu aniversário de 7 anos com o papai à mesa. Fiquei chocado. Como que foi, filho? No dia que você passou mal pela última vez, eu pensei que você ia partir, não foi? Foi uma quarta-feira, umas 3 quarta-feiras passadas. Passei mal aqui depois do culto de oração. Rafael e Kátia levaram o Timóteo. Ele ficou muito assustado. O que ele falou para vocês? Ele pensou que a minha senha estava sendo chamada. Aí ele me deu um abraço e falou assim: papai, eu pensei que eu ia passar o aniversário de 7 anos sem você. Eu falei: meu filho, mas eu estou nas mãos de Jesus. E Jesus, irmãos e irmãs, continua fazendo milagres, você crê? Continua dizendo que nós não precisamos crer naquilo que dizem para nós que é impossível. Porque quando esse médico chega, ele resgata, ele cura, ele traz libertação, ele traz o renovo. E nós cremos nisso. Veja que Jesus está andando e Jesus chega naquela cidade e Jesus vê Levi ou Mateus, um cobrador de impostos. E um cobrador de impostos não era uma pessoa benquista na sociedade, porque ele estava a serviço do Império Romano. Ele estava tirando os impostos, ele estava esfolando as pessoas. Diga-se de passagem, a maioria dos cobradores de impostos naquela época eram corruptos, porque naquela época não tinha internet, naquela época não tinha telefone, então eles tinham a tabela do império e eles tinham a própria tabela. Então quem que ia reclamar? Veja que eles estavam na beira da praia, numa região onde passavam muitas mercadorias. Então simplesmente Jesus, o médico dos médicos, está chamando Levi, e chama Levi e fala o seguinte: olha, siga-me. Ele chama o nome. É interessante porque sempre quando Jesus chega diante de alguma pessoa, ele chama pelo nome. E a palavra de Jesus é o seguinte: vem e segue-me. Na minha versão hoje, siga-me, siga os meus passos, venha comigo, vamos caminhar. E ele então vai direcionar um caminho, ele vai mostrar qual é a verdadeira trajetória que nos leva à presença de Deus. E veja que os publicanos, eles eram tratados como pecadores, e pecadores e cobradores de impostos era quase que sinônimo naquela época. E Jesus é claro, direto e reto e fala o seguinte: vem e segue-me. Não faça muita pergunta. Eu gosto de Jesus por causa disso. Tem muita coisa que Jesus explica, agora tem muita coisa que Jesus, fala comigo, não explica, fala, não explica. Quando Deus chama Abraão, vamos resgatar aqui, quem lembra de Abraão? Gênesis capítulo 12. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te... E não faz pergunta. Ô Senhor, não tem localização do WhatsApp para saber onde que a gente vai chegar lá? O GPS, põe no Waze para mim? Tem. Não faz pergunta não. Se você crê, se você confia, vem que eu vou te mostrar. Ô Levi, abandona essa vida de pecado e segue-me. Porque quem fica fazendo muita pergunta revela que não tem
fé. Porque quem tem fé não faz pergunta, ou faz poucas perguntas. Segue-me. É assim que a gente tem que fazer com o filho. Onde você vai? Entra no carro. Vamos. Eu sou seu pai, eu vou te guiar. Pastor, você tem certeza para onde você está indo? Claro. Então vem e segue-me. Vamos embora. Ele chega para Mateus e fala o seguinte: Mateus, a sua vida vai mudar agora. Eu sou o professor, então estou te chamando o seu nome aqui. Vem e segue-me. E aí a coisa mais interessante para mim nesse texto é o seguinte: e o Levi, o Mateus, que estava sentado, ele se levanta e segue Jesus. Agora aqui tem um trocadilho. Se nós olharmos bem o contexto, Jesus estava dentro de uma casa, os amigos de um paralítico trazem um paralítico até a presença de Jesus, abrem o telhado, fazem com que aquele paralítico chegue à presença de Jesus, e Jesus olha para aquele homem e fala o seguinte: os teus pecados estão perdoados. Isso causa um alvoroço imenso, e aí Jesus fala o seguinte: levanta e anda. Você tinha uma enfermidade, você tinha um problema, agora levanta e anda. Ô Mateus, eu estou te chamando, então, portanto, levanta e anda. Você está sentado, fazendo parte do sistema corrupto, da cobrança exacerbada de impostos, então levanta dessa vida e toma um novo rumo. Levanta e anda. Qual que é a expressão de Jesus para nós nessa manhã? O médico: levanta e anda. Saia dessa vida acomodada. Pare de gostar de ficar nos mesmos lugares, com os mesmos comportamentos, porque a chamada do reino é urgente. Toma uma nova postura. Você vai falar assim: mas eu já sou convertido. Muda mais um pouquinho, dá para melhorar mais. Levanta e anda. Quem aqui já se sentiu acomodado? Acomodada? Fui numa consulta, e eu gosto de ir nos consultórios, né? Eu gosto. Tive que aprender. Eu levo meu livro. E eu gosto dos consultórios, porque a maioria, que são tudo bacana, tem umas poltronas show. Não tem não, gente? Fala a verdade. A gente não tem aquelas coisas em casa, né? Aí eu fui na minha médica, aí sentei na poltrona assim, Flávio, esparramei. Você dá risada, né, Alda? Aquela bem gostosona, assim, aquela poltrona que envolve a gente. Aí a médica saiu lá, Jefferson, aí eu fui levantar assim, Glaucio, deu tão... Ai. William, você dá risada depois dos 40, é assim, viu? Aí fui levantar assim, porque eu estava tão acomodado, eu não queria que ninguém me chamasse. E eu que queria chamar a secretária, eu falava assim: tem uma aguinha gelada, cafezinho expresso. Estou aqui com a minha caneta, né, Ângela? Preenchendo o meu livro, porque a gente se acomoda. E quando a gente se acomoda, para a gente voltar a andar, exige o quê? Um esforço. E Jesus chega para Mateus e fala assim: você está acostumado a ficar nessa vidinha, Mateus, eu quero mudar a sua vida, então levante e anda. E para minha surpresa, o que ele faz? Levante e anda, ele renuncia. Agora minha pergunta: o Mateus, ele era funcionário do império, ele não tinha alguém acima dele na hierarquia? Ele não tinha que bater ponto, ele não tinha que entregar o dinheiro da coletoria? Quem tem um encontro com Jesus abandona o quê? Fala comigo, tudo. Fala comigo, tudo. Ele abandona, ele não conta o dinheiro, ele não vai prestar conta, ele abandona tudo e segue Jesus. O Rafael outro dia brincou, falou assim: mano, você me ensinou o que é tudo. Tudo é o que, Rafael? Tudo é tudo. Ele abandona tudo. Ele sai sem documento, sem celular, ele vai atrás de Jesus, porque Jesus deu um rumo na vida dele. Porque a palavra de Jesus nos coloca direto no caminho de Deus. E tudo que a gente precisa ouvir é o quê? Ouvir a voz de Jesus nos chamando: venha para o reino. Ele fica tão feliz, que ele fala o seguinte: olha, eu sou um cobrador de impostos, mas eu quero receber Jesus e a sua comitiva na minha casa. Diz aí o texto no verso 29, mais tarde. Por que mais tarde, gente?
Tem uns detalhes no texto que a gente esquece, né? Jesus chega para ele na beira da praia de manhã, conversa com ele, já começa o processo discipulado, aquilo brilha nos olhos de Mateus e ele fala assim: mais tarde vou fazer um banquete na minha casa. E a pessoa principal, central é Jesus. Sabe o que isso significa? Que ele está extremamente feliz, realizado. Na nossa cultura ocidental, a gente não valoriza tanto a questão da festa, mas para um judeu, a questão de comer junto, de fazer uma festa, era um evento excepcional. O judeu só chamava alguém para sua casa se fosse da família, se tivesse um casamento ou apresentação de uma criança. Então o que Mateus está dizendo é o seguinte: como Jesus está na minha casa, isso aqui é um evento especial, vou chamar todos os meus amigos. E veja que mais tarde Levi ofereceu o quê? Um cafezinho com biscoitinho, um chá com bolachinha, água e sal. O que diz o texto aí? Banquete. E banquete aqui no grego significa o seguinte: ele ofereceu o que ele tinha de melhor. Abre um parênteses aqui. Quando alguém da igreja, da sua família for na sua casa, pega aquelas louças. Antigamente a gente falava louça, hoje não é mais louça, né? Como que chama? Porcelana, louça, mas hoje tem outro nome agora. Esqueci, a Natália outro dia me corrigiu. Não é louça, é... Vocês deram risada e me fez fugir aqui. Xícaras, pratos, talher, cerâmica, enfim. Pega aquele monte de coisa lá, bonita, que você fica guardando, põe na mesa. Essa semana aí, retrasada, a Natália achou um negócio lá, eu falei: põe na mesa. Mas não tem, qual que é o Timóteo falou? Não tem nem visita. Eu falei: eu sou a visita. Falei para o Timóteo. Aí Timóteo ficou olhando para mim assim: Lucas, falei: sabe o que é, meu filho? Nós ganhamos isso aqui no dia do casamento. Ele falou: faz muito tempo. Eu falei: faz uns 15 anos. E aí, o dia que o papai morrer, tem outro sujeito aqui que vai usar. Eu vou usar primeiro. Põe na mesa. Se chegar alguém na minha casa, põe para usar. Porque a gente fica guardando. Eu uma vez, vou contar um pecado. Eu morava aqui na rua de trás. Quem me conheceu naquela época de antigamente? Eu gostava de chocolate, hein? Aí tinha uma irmã aqui da igreja central, foi para a Suíça, quase escapou o nome dela. E ela me trouxe um chocolate suíço. Pensa. Aí chegou os adolescentes jovens, que eu pastoreava os jovens naquela época. Veio uma galera depois do culto, assim, na nossa casa. Eles não saíram da nossa casa, lembra, Anitta? Todo mundo para nossa casa, aquele monte, assim. Você não era dessa época, né? Vanessa era. Aí eu falei para a Natália assim: esconde meu chocolate. Pecador, né? Aí o dia que Jesus me chamou, toda vez que eu ganho chocolate, agora eu não ganho mais porque eu não posso comer, eu falo assim: vamos distribuir para os nossos amigos. Porque não é só para mim, é para nós. Porque quando a gente encontra com Jesus, o que aconteceu com ele? Ele tinha riqueza, não tinha? Ele faz um banquete para ele, para Jesus e para os discípulos de Jesus. Não, para ele, para Jesus, para os discípulos de Jesus e para todos os seus amigos pecadores. Ele chama os cobradores de impostos e fala assim: vamos todo mundo cear na minha casa, hoje é um banquete, é uma festa, chama todo mundo. E começaram a comer com Jesus, porque só come com as pessoas à mesa quem tem o quê? Intimidade. Ele quer um relacionamento profundo com Jesus e fala assim: Jesus, tu és bem-vindo em minha casa. Você pode falar isso comigo? Jesus, tu és bem-vindo em minha casa. Vem cear comigo, Senhor. Vem fazer morada em minha casa. Transforma minha vida, minha existência. E aí os fariseus, versículo 30, sempre eles, né? Os fariseus e os escribas, que gostavam de ficar o quê? Murmurando.
Eu tenho um pouco de pavor com liderança religiosa. Líderes religiosos muito, aqueles camaradas assim, muito certinho, né? Aí o meu discipulador falou assim: você anda falando bastante da sua vida. Eu falei assim: é para todo mundo perceber que eu sou ou mais um pecador. Não sou muito perfeito, santo não. Só estou a caminho de. Esses caras muito certinho começam a ficar olhando para o ministério de Jesus falando assim: por que ele está comendo com pecadores? Que história é essa de Jesus ficar aí com os cobradores de impostos? E eles ficam murmurando, e é interessante que quando a oposição chega, ela nunca vai direto, né? Por exemplo, vamos usar uma reflexão aqui. Se alguém tiver algum problema comigo, dificilmente alguém vem direto, né? Bater de frente. Chega na Natália, manda um recado para o Timóteo, chega no Lu, para chegar. O que eles fizeram? Igualzinho, chega nos discípulos. Como que teu mestre está aí comendo com cobradores de impostos? Como que teu mestre está sentado junto com cobradores de impostos? Como que é isso? Como que ele come, ele bebe com os publicanos? Como que vocês se relacionam com pessoas impuras, imorais? Que história é essa? Vocês não se preocupam com contaminação? Porque naquela época, assim como nos nossos dias, infelizmente as pessoas pensam que pecado se pega pelo toque. Tem algumas doenças sexualmente transmissíveis que as pessoas até hoje têm uma certa repulsa, não tem? Eu me lembro que uma vez a professora falava assim para nós: essa doença não pega com toque. E tem gente que tem medo de abraçar pecador, pensa que vai pegar. O problema deles é o seguinte: se nós sentarmos com os pecadores, a gente vai ser contaminado. E aí Jesus, o santo, o puro, está sentado com os pecadores e não se contamina. Mas aquele que é santo e puro, ele vai influenciar na impureza alheia. Fantástico isso. Por exemplo, Jesus está andando, vem uma mulher com fluxo de sangue. Lembra disso? Quantos anos que ela ficou com fluxo de sangue? Logo, ela teria que ficar mais uns 12 anos, segundo a tradição rabínica, sem ter contato com ninguém. Ela chega, ela toca em Jesus, Jesus fala: de mim saiu poder. Ela foi imediatamente o quê? Curada, porque ela teve contato com Jesus, o médico dos médicos. Agora, Jesus ficou impuro porque ele é santo. E se ele é santo, quem toca nele é influenciado, e não ele se torna impuro com aqueles que são impuros. Quer ver? Quando você vai no médico, por exemplo, ou você está no contexto hospitalar, você vai ver que aquele ambiente é completamente esterilizado, assépticos, né? Ele não tem nenhuma sujeira. Quando o médico vai fazer uma cirurgia, o que ele faz? Toma um banho, é o correto, né? Ele toma um banho com água quente para matar lá como diria o Timóteo, os germes, mata tudo. Aí ele vai lá, põe uma roupa limpa, correto? Que veio da lavanderia, põe uma roupa, vai lá lavar a mão de novo, fica 2 horas lavando a mão, aquilo lá tem uma técnica, faz assim, limpa as unhas, põe a luva, põe a máscara, põe a touca, para ele não contaminar o paciente. Agora, por exemplo, o médico vai lá fazer uma cirurgia, no meu caso, no intestino, está inflamado, ele precisa tomar cuidado. Então veja, o que Jesus está falando é o seguinte: eu como médico, eu vou cuidar, sarar, mas eu não vou me contaminar, mas a minha pureza vai para aquela pessoa que recebe o meu toque. Por isso que Jesus está falando o seguinte: as pessoas saudáveis, os sãos, não precisam de médico, só precisa de médico quem está doente, quem se vê doente. Eu não vim chamar os justos, os perfeitos, os bonzinhos, os moralmente qualificados, não, eu vim chamar pecadores. Aí entra como nós nos vemos diante de Deus. Por exemplo, quando Isaías está no templo,
ele vê a glória de Deus. Lembra de Isaías capítulo 6? Ele vê a glória de Deus. O que ele fala? Ai de mim que sou pecador. Os meus lábios são impuros e eu habito no meio de um povo brasileiro de impuros lábios, que gosta de falar música profana. Ele se vê pecador. Pedro, quando vê Jesus multiplicando a pesca maravilhosa, o que Pedro fala? Retira-te de mim porque eu sou um pecador. Então qualquer pessoa que é chamada pelo reino, na presença de Deus, na presença de Jesus, se sente o quê? O problema é que nós nos achamos justos e não somos. Não somos bons. Não somos bons. É engraçado que quando nós estamos na presença de Jesus, nós somos contaminados pela pureza dele, louvado seja Deus. Saímos melhores do que entramos, amém. Somos curados daquilo que nós nos sentimos completamente sem solução. Gosto do John Piper quando ele diz o seguinte: o fato de Jesus comer com pecadores não significa cumplicidade da parte de Deus em relação ao pecado, significa que Jesus está salvando e buscando os pecadores. Da primeira passagem minha para o Sorocaba, eu recebi um título ou um rótulo que foi tão difícil para ser tirado, mas eu fiquei até feliz. Eu morava já nesse bairro e tenho ainda alguns contatos de amigos aqui. Tem muito nóia na nossa cidade? Nóia? Morador de rua? Gente que mexe com droga? Tem? Aqui no bairro também tem. Eu conheço boa parte deles, porque eu morei aqui. Aí um dia eu falei assim: não, o Gerson fica andando aí que esses caras aqui não tem qualidade moral. Mas Jesus andava com quem? Não, mas você vai se contaminar. Mas a gente tem que estar junto com eles para a gente influenciar eles buscarem uma vida o quê? Santa. Agora, só pode ter esse tipo de contato quem tem vida íntegra, senão... Não sei se vocês viram uma mulher essa semana, não sei se vocês viram também a droga K9, já ouviram falar? K9? Altamente escravizadora. Aí uma mãe foi buscar a filha, já viram essa reportagem? E para buscar a filha, ela quis entender como que aquela droga funcionava. Ela pegou só um pouquinho da droga, fez uso e ficou junto com a filha na Cracolândia. Então só vai buscar pecador quem é puro, santo, está nessa proposta. E vem Jesus e fala o seguinte: eu vim chamar vocês que são pecadores, eu ando com pecadores, o meu reduto pastoral é de pecadores, e quem está comigo no reino tem que se sentir o quê? Pecadores. Alguém disse assim: não, eu não posso ir para a tua igreja, porque na tua igreja só tem santos. Eu falei assim: então você não está falando da minha igreja, da igreja da qual eu sou pastor. Não é lá na Rubião de Almeidas? É na Rubião de Almeidas, mas lá não tem um grupo de santos. Tem um grupo de pecadores que ouviram a voz de Jesus e assim se tornaram o quê? Santos. Estão na trilha. Então, se alguém lá te ferir, te machucar, perdoa, porque lá tem um rebanho de pecadores. Já vacinei as crianças. Vocês irão se decepcionar sim com o convívio com as pessoas, porque nós somos o quê? Pecadores. Agora, um detalhe: só sai da igreja por conta de uma situação com alguém quem não teve um encontro com Jesus. Quem foi chamado por Jesus, apanha o que tiver que apanhar, sofre o que tiver que sofrer, mas não sai do reino e não abandona a igreja por conta de homem nenhum. Eu vim chamar os doentes e vou curar os doentes, e quero chamar todos para o arrependimento. O que é arrependimento, gente? A expressão no grego, eu estava falando dos noias, metanoia. Por que a gente chama as pessoas drogadas ou embriagadas de noia? Porque elas perderam a capacidade cognitiva de raciocínio.
Agora, o que é conversão, arrependimento, senão metanoia, mudança de direção? A pessoa está completamente escravizada no vício, e vem Jesus e muda ela de direção. Isso é arrependimento. Quer ver? Quando a gente se arrepende, ou falsamente se arrepende, já estou concluindo, a gente chora, não é assim? Dia desses o Timóteo fez uma arte lá em casa, aí deu uma dura nele, né? Fiquei bravo, porque sua mãe vai chegar, cara. Sua mãe ama essa planta, como você joga a bola em cima, quebrou, era novinha. Comprei ontem, não sei a jeito, porque a sua mãe... Aí ele chorou. Ai, chorei. Aí ele falou, não é um pecador mesmo, olhou para mim, você não vai ficar comovido? Eu falei, não, nem um pouco. Pode chorar à vontade, até amanhã. Por quê? Porque choro para mim não resolve. A planta não vai voltar. Aí ele falou, o que resolve? Eu falei, mudança de comportamento. Como assim, pai? Você já sabe que dentro de casa não joga bola. Tem um corredor, tem a rua. Vai arrumar outro lugar para jogar bola. Arrependimento, gente, não é chorar, ficar de biquinho, bloquear no WhatsApp. Tem nada a ver. Arrependimento é o quê? Mudança de postura. Timóteo, nunca mais você vai jogar bola dentro de casa, entendeu? Aí você mostra que você está o quê? Arrependido. Agora tem gente que chora, eu estou arrependido. A minha pergunta é, você mudou de vida? Se você não mudou de vida, você não teve encontro com Jesus, porque quem está diante de Jesus muda de vida, se arrepende. Eu era pecador, me arrependo. Eu mentia, me arrependo. Eu falava mal dos outros, me arrependo. Eu era fofoqueiro, me arrependo. Muda de uma hora para outra. Algumas pessoas sim, outras demoram um tempo, mas precisa mudar, porque o Evangelho é um chamado para arrependimento. Aí tem crente que tem alguns pecados de estimação, que ele passa a vida inteira confessando os pecados daquele mesmo problema. Cria vergonha na cara. Toma uma postura. Se ele quebrar a planta da mãe dele de casa de novo, e vai conhecer a vara de Provérbios, o chinelo de Efésios 6, lembra do Efésios 6? E vai ficar de castigo. Muda de vida. Muda. Arrependimento. E aí você e eu somos chamados a se encontrar com o médico. E ele está te chamando. Ele chama o seu nome. Fala assim, vem cá, eu vou curar você. Vem cá, eu vou tratar você. Qual que é o seu problema? Qual que é o seu problema? Abra o coração. Fala assim, Deus, é aqui que está doendo. Deus, é aqui que está meu problema. Trata isso aqui. Ninguém consegue. O psicólogo não chega. A psiquiatra não dá remédio para isso. O meu médico não consegue alcançar isso. Se eu fizer terapia, não vai alcançar. Isso aqui é só cura. É só milagre. E eu estou diante do Senhor, que é o médico dos médicos. Cura minha alma. Cura minha vida. Que eu quero viver tranquilo. E quando se fizer chamada, lá eu estarei transformado. Vamos cantar? Vamos colocar em pé?